Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pai, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra nessa noite corra, que a tua palavra nessa noite não volte para o Senhor vazia, que a tua palavra nessa noite seja revelada, é a minha oração. Paulo orou, Senhor, para que todos tivessem olhos iluminados, para que recebessem espírito de sabedoria e de revelação. É a mesma oração que eu faço pela tua igreja hoje, 2000 anos depois, para que tuas ovelhas, teus filhos, a tua igreja, que o Senhor comprou com seu sangue, para que eles recebam espírito de sabedoria e espírito de revelação, que eles tenham um entendimento da sua palavra, e isso para que não anulem a graça de Deus, que a tua palavra seja revelada, ó bendito e Deus Espírito Santo que habita em nós. Assim seja, em nome de Jesus Cristo, o único que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém e amém. E podem se assentar em nome de Jesus. Vamos começar nossa ministração hoje. Muito importante, mas muito importante. Olha, você precisa, hein? Bíblia, papel e caneta. Você tem que ter um caderno aí, um papel, para anotar o que você vai ver e ouvir. Igor, sobre o que nós vamos falar, hein? Já está ali já na tela? Olha lá, ó. Seitas e heresias. Aliás, você entra no nosso canal no YouTube, tá? Vai lá no YouTube, lá na busca, para quem ainda não conhece, digita Ministério Graça e Apostolado, vai abrir do lado a playlist, tem vários links, clica na playlist, você vai achar o tema Seitas e heresias. Olha lá, ó. Hoje o assunto igrejas da lei. Por que igrejas da lei? Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então por que igrejas da lei? Eu vou te mostrar aqui alguns vídeos e algumas fotos, e aí você vai saber por que nós falamos e chamamos igrejas da lei. Olha lá o assunto, ó. Seitas e heresias, igrejas da lei. Mas não antes de lermos esse texto na palavra de Deus. Bíblia, papel e caneta. O penúltimo livro da Bíblia, Judas, antes de Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor. Em Judas, o penúltimo livro da Bíblia, vizinho de Apocalipse. Vamos ver o que foi escrito por Judas, o profeta. É claro que não é o Judas Iscariote, porque já tinha morrido faz tempo, né? E ele não escreveu nada, não escreveu nenhuma palavra. Judas, versículo 3, que Judas é um capítulo só. Então se diz Judas 3. Presta atenção na leitura. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum. Ou seja, não existe alguém mais salvo e outro menos salvo, né? Não tem o salvão e o salvinho, não tem eu estou salvo, você está quase salvo, isso não existe, né? Então, amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sentia necessidade há 2000 anos atrás de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que é o que eu estou fazendo toda quarta-feira, batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. O Judas aprendeu com Paulo, né? Lá em Romanos 12:3, Paulo diz que Deus deu uma medida de fé a cada um de nós. Então, como Judas estava debaixo do apostolado de Paulo, Judas, Silas, né? Então Timóteo, Filemão, então ele escreveu em linha com o apostolado. Exortando-vos a batalhar pela fé, que é o que eu estou fazendo, hein? O que eu estou fazendo aqui toda quarta-feira já há 33 anos? Batalhando pela fé, verso 3, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pastor, por que você tem que batalhar pela fé? Por que você não cuida da sua vida? Por que você não cuida da sua igreja? Por que você tem que mexer com outras?
Por causa do verso 4. Judas 4. Pois certos homens, não é o diabo, não é demônio, não é espírito não, tá? São homens. Judas 4. Certos homens se introduziram com dissimulação. E o primeiro vídeo você vai ver o dissimulado. No primeiro vídeo você já vai ver e ouvir um dissimulado que se introduziu na igreja com dissimulação, verso 4, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Não é diabo, não é demônio. Ó. Homens ímpios. Judas 4. Homens ímpios, por que ímpios? Que convertem, e vocês vão ver isso aqui no vídeo. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo, e vocês vão ver e ouvir. Judas 4. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. Nossa, que vergonha, né? Um homem fazer isso, não é uma vergonha? É tanta vergonha que Judas chamou de ímpio. Não chamou de bispo. Chamou de ímpio. Quer que eu leia de novo? Judas 4. Certos homens se introduziram com dissimulação, porque a igreja de Cristo é santa. Amém? A igreja de Cristo, Efésios 1:4, santos e irrepreensíveis diante dele. Colossenses 1:21 e 22, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É a igreja de Cristo, sem mancha, sem ruga. A igreja de Cristo é abençoada, é salva, é justificada, é santificada. A igreja de Cristo. 4. Judas 4. Certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem, se eles não fizessem isso, eu não estava aqui e não iria mostrar a eles. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Se eles não fizessem isso, eu não iria mostrar. Mas eu vou mostrar. Por quê? Porque além de estar escrito na Bíblia que apareceriam homens que fariam isso, vocês vão ver homens fazendo isso, o que eu vou mostrar. Dissimulando a graça de Deus, vocês vão ver. Judas 4. Homens ímpios, olha lá, que convertem, ou seja, que mudam, em dissolução a graça de nosso Deus, e o pior, hein, vocês vão ver isso, negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Negar Jesus, hein? E depois coloca na frente da igreja que Jesus Cristo é o Senhor. Aí coloca na frente do templo, Jesus Cristo é o Senhor. Você vai ouvir um homem falando, eu penso que vai ficar claro que Jesus Cristo não é o Senhor dele. Porque se Jesus Cristo de fato fosse o Senhor dele, ele não falaria o que vocês vão ver aqui. Ele não falaria, é impossível falar quando de fato Jesus Cristo é o Senhor. Para uma pessoa falar o que vocês vão ouvir daqui a pouco, fica claro que Jesus Cristo não é o Senhor dele. Não é, fica claro. Vocês vão ver e vão ouvir. Igual vocês viram o pastor Rodrigo lá da Adventista, dizendo que o diabo carregou Jesus no colo. Vocês viram, vocês ouviram, não foi eu que falei. Foi ele que falou, não foi eu. Vocês vão ver aqui um homem, vocês conhecem, falando, e vocês vão ver e vão ouvir. Por isso que eu estou lendo Judas 4. Homens ímpios, mais uma vez, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. Grava essa, sublinha aí, ó. Cadê a caneta? Judas 4, sublinha. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. Por favor, sublinha na sua Bíblia que você vai ver isso. A Bíblia, a palavra de Deus, Judas, o profeta, está chamando de homens ímpios os que fazem isso. Não chama de pastor, não chama de bispo, não chama de apóstolo, não chama de evangelista, não chama de pregador, não chama de crente, não chama de cristão, chama de homens ímpios, os que fazem o que vocês vão ver aqui. Está pronto aí, Igor? Aguenta aí.
Judas 4. Homens ímpios que convertem, grava essa frase que vocês vão ver. Vai ver o quê? Convertendo em dissolução a graça. Grava essa frase, ó. Veja na sua Bíblia, Judas 4. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam. Dizem que Jesus Cristo é o Senhor, mas não é. Pelas atitudes prova que não é. Pelo que se fala, prova que não é. Judas 4. Negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler mais um texto para ficar claro que a Bíblia, a linguagem dela é a mesma, ainda que muda alguns autores. E tem que ser a mesma, porque todos são servos de Deus. Volta um pouquinho aí. Você está em Judas, né? Volta um pouquinho. Ó, olha lá. Segundo a Pedro, capítulo 2. E eu já li. Desde o começo desse estudo Seitas e Heresias, eu já li e vou ler de novo. Para que todo o povo de Deus na terra veja o que diz a palavra de Deus. Não é o que diz Marcos Gomes. Não é o que diz eu. Não, é o que está escrito na sua Bíblia, na minha, em todas as Bíblias e versões. Segundo a Pedro 2, verso 1. Mas ouve também. Por que eu vou ler? Porque vocês vão ver coisas e vão ouvir. Então, quando vocês verem e ouvirem, vocês vão lembrar que já estava escrito. Não tem nada novo, tá? Olha aqui, ó, a palavra de Deus, ó, há 2000 anos atrás. Olha aqui, ó, 2 Pedro 2, verso 1. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Não está escrito? Vocês não podem se admirar, hein? Nossa, olha só, eu nunca pensei, eu nunca imaginei. Peraí. 2 Pedro 2, verso 1. Como entre vós também haverá, os quais introduzirão encobertamente, mas esse que vocês vão ver está na cara. Eles não estão encobrindo nada, está bem escancarado. Introduzirão heresias destruidoras. Olha lá, o mesmo que Judas disse, ó, negando até o Senhor que os resgatou. Não está a mesma palavra? Está pronto a mostrar? Judas 4, está pronto a mostrar homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus? Judas 4, hein, Igor? Você está pronto para mostrar homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus? Você está pronto para mostrar? Então pode soltar, dá o play aí. Alguém escreveu para mim, dizendo: bispo, o senhor não acha que a Igreja Universal do Reino de Deus está trabalhando na base da lei, a lei de Moisés, e que hoje nós vivemos na graça? O senhor não acha que, se hoje nós vivemos na graça, por que nós ficarmos observando sacrifícios? Vocês conhecem essa voz, né? E é verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Boa palavra dessa pessoa. Porque ele cita Efésios capítulo 2, versículo 8, então que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E eu quero dizer para essa pessoa que nos escreveu que ela não deve fazer sacrifício. Se a vida dela está ótima, vivendo assim, de graça, sendo como uma semente que recebe a chuva de graça e que vive e deixa o vento levar, tudo bem, continue vivendo você assim. Mas, por favor, não venha contaminar com esse espírito ruim os outros que estão vivendo na fé sacrificial. Ou seja, que estão cegos. Porque sem sacrifício não há conquista. Não há como você fazer omelete sem quebrar os ovos. Assim também não há fé sem sacrifício. O sacrifício faz parte da fé. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça. Eu que prego essa graça aí. Nós vamos passar de novo o vídeo. Nós vamos passar de novo o vídeo e o áudio. Mas sou eu que prego, é Paulo que pregava. Para quem acha que ele é inocente, ele não citou Efésios 2,8?
Para quem acha, coitado, ele é inocente, ele não conhece. Vocês já ouviram eu falar aqui várias vezes aqui, ó. Você acha que ele nunca leu Efésios 2:8? Já viu falar isso? Ele não só leu como citou. Pode colocar de novo. Presta atenção de novo, Igor. Vai lá. Alguém escreveu para mim. Alguém escreveu para ele. Dizendo: bispo, o senhor não acha que a Igreja Universal do Reino de Deus está trabalhando na base da lei, a lei de Moisés, e que hoje nós vivemos na graça? O senhor não acha que se hoje nós vivemos na graça, por que nós ficarmos observando sacrifícios? E é verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Boa palavra dessa pessoa, porque ele cita Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E eu quero dizer para essa pessoa que nos escreveu que ela não deve fazer sacrifício. Se a vida dela está ótima, vivendo assim, de graça, sendo como uma semente que recebe a chuva de graça e que vive e deixa o vento levar, tudo bem, continue vivendo você assim. Mas, por favor, não venha contaminar com esse espírito ruim os outros que estão vivendo na fé sacrificial. Porque sem sacrifício não há conquista. Não há como você fazer omelete sem quebrar os ovos. Assim também não há fé sem sacrifício. O sacrifício faz parte da fé. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça. Alguém... Nossa! Pode chamar um homem desse de pastor? Judas chamou de ímpio. Essa graça é uma desgraça. Não, põe a foto dele ali, só a foto. Ô Macedo, que eu não vou nem chamar de bispo. Ô Macedo, essa graça que você está falando que é uma desgraça, foi Jesus morrendo na cruz. Essa graça não sou eu, Marcos Gomes. Essa graça que ele está chamando de desgraça é Jesus Cristo, que é a graça de Deus, por nós. Ele disse que essa graça é uma desgraça. Disse ou não disse? E citou Efésios 2:8. Agora ficou claro para vocês o medo que ele tem das ovelhas abrirem os olhos? Fica com vocês essa graça aí, tá? Não vem infernizar aqui não. Percebeu? Não vem contaminar. Não, não é contaminar. É que Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é contaminar, é se libertar, coisa que ele não quer. Ele quer escravos, não libertos. Assim é o sistema. Uma igreja verdadeira, genuína, você conhece quando o pregador, seja qual for, ele prega, ensina e mostra a palavra de Deus. Então as ovelhas de Jesus, porque não são nem minhas nem dele, as ovelhas de Jesus são libertas de homens mentirosos, de falsos profetas. Ele não quer isso. Ele pensa ou tem as ovelhas como se fossem dele. Então não vem contaminar aqui não, hein? Vive você aí essa graça aí que é uma desgraça. Não vem contaminar aqui, por quê? Mas é impossível não contaminar. Porque nós estamos no YouTube, para o mundo inteiro. Eu tenho ovelhas em Portugal, na Argentina, Estados Unidos. Então, é impossível não contaminar. No YouTube, no Facebook, é impossível não contaminar. É impossível. Por causa do Espírito Santo. Você percebeu? O que você sentiu, hein? Vergonha? O que você sentiu? Por favor, põe de novo. A última vez, hein? Última vez, presta atenção. Presta atenção no que ele está falando, para ninguém falar que eu estou inventando, que eu estou mentindo. Esse pastor aí, não sou eu. Quem está falando é ele. Aliás, vamos ler um versículo aqui, antes de passar. Abre aí em Gálatas, por favor. Ele já citou Efésios 2, né? Vamos ver Gálatas.
Então ele conhece, né? Ele só não quer que o povo dele, que não é dele, que a igreja quem comprou foi Jesus, ele não quer, você viu? Ele foi claro, não vem contaminar. Por quê? Porque para ele contaminar, é eu vir aqui para o mundo e ler Romanos 6,14, que diz que não estamos debaixo da lei e debaixo da graça. Então, para ele, se alguém da Universal me ouvir ler Romanos 6,14 na Bíblia dele, ele fala que eu estou contaminando. Ele não fala que eu estou pregando o Evangelho. Ele fala que eu estou contaminando. Percebeu como que é a mente do herege? A mente do exclusivista? A mente do herege é assim. Qual Bíblia que não tem Romanos 6,14? Todas têm. Mas o que diz Romanos 6,14? Não estamos debaixo da lei. Você viu que perguntaram para ele? Ô Macedo, você não acha que a Universal está usando a lei, sendo que nós estamos na graça? Quer dizer, questionou ele. Porque de fato a Universal, como tantas, é uma igreja da lei. Por que nós usamos o termo igreja da lei? Porque é uma igreja que está no tempo da graça, de conformidade com Romanos 6,14, mas pregando, ensinando e vivendo como se estivesse na lei. Então daí o termo igreja da lei. Olha Gálatas 2. Que Deus seja minha testemunha. Que Deus seja minha testemunha. Se Ele anula a graça, Senhor, isso é um problema dele. Não eu, não nós. Posso ouvir um amém? Gálatas 2,21, eu vou mostrar o texto a última vez. Gálatas 2,21, na Bíblia. Gálatas 2,21. Não anulo a graça de Deus que Ele diz que é uma desgraça. Disse ou não disse? Disse ou não disse? Então, que Deus seja minha testemunha. Gálatas 2,21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, que é o que Ele prega, ensina e vive, Cristo morreu em vão. Senhor Jesus, se para Ele o Senhor morreu em vão, eu não tenho nada a ver com isso. Me livra dessa, porque não sou eu que penso assim, não sou eu que acho isso, não sou eu que falo assim. Se para Ele Cristo morreu em vão, porque Ele tem que cumprir a lei, isso é Ele com o Senhor. Não sou eu e não é o meu povo. Amém? Gálatas 2,21. Se Ele anula, isso é um problema dele com Deus. Como Paulo, eu, Gálatas 2,21, não anulo o que Jesus fez por mim na cruz. Anular a graça é anular o que Jesus fez na cruz. É dizer assim, ó, Jesus, por que o Senhor morreu na cruz por mim? Deixasse que eu subia no monte, deixasse que eu fazia campanha, deixasse que eu fazia corrente. Ele não falou do sacrifício? Por que o Senhor morreu na cruz? Deixasse que eu fazia o sacrifício? Ora, por que o Senhor morreu na cruz? Eu mesmo faria o sacrifício. Eu mesmo subiria no monte. Eu mesmo faria. Eu não preciso do Senhor. Por que o Senhor morreu na cruz? É o que Ele está fazendo. Para Ele, Cristo morreu em vão. É ou não é verdade? A última vez, pode soltar. Escreveu para mim, dizendo, bispo, o senhor não acha que a igreja universal do reino de Deus está trabalhando na base da lei, a lei de Moisés, e que hoje nós vivemos na graça? O senhor não acha que se hoje nós vivemos na graça, por que nós ficarmos observando sacrifícios? E é verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Então ele sabe que é verdade. Boa palavra dessa pessoa, porque ele cita Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz, porque pela graça sois salvos. Sim. Por meio da fé. É o que está escrito. E eu quero dizer para essa pessoa que nos escreveu que ela não deve fazer sacrifício. Eu não faço. Se a vida dela está ótima, vivendo assim, de graça. Graças a Deus. Sendo como uma semente que recebe a chuva de graça e que vive e deixa o vento levar, tudo bem, continue vivendo você assim. Mas, por favor, não venha contaminar com esse espírito ruim os outros que estão vivendo na fé sacrificial. Porque sem sacrifício não há conquista.
Não há como você fazer omelete sem quebrar os ovos. Assim também não há fé sem sacrifício. O sacrifício faz parte da fé. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Apelou. Essa graça para mim é uma praga. Nossa. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça. Isso é um escândalo. Alô, isso não é um escândalo? Pode chamar um homem desse pastor? Pode chamar de bispo, de apóstolo, profeta? Pode chamar, por favor. Isso não é um escândalo, um absurdo. Eu não tenho nem o que falar, mas eu tenho que ler. Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus 10. O que eu quero que vocês percebam, vocês aqui e vocês online ao vivo, o que eu quero que vocês percebam a diferença. Malaquias 3,18, hein? Malaquias 3,18. Deus disse: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que eu quero que vocês vejam a diferença. Ele conhece Efésios 2,8, citou Efésios 2,8 e teve coragem, não vou nem falar cara de pau, de falar que é uma desgraça o que Jesus fez por nós na cruz. Hebreus capítulo 10. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é o que eu acho. Agora, você que congrega na Universal, só se você não crê em Deus, se você não tem temor a Deus, se você não respeita a palavra de Deus, porque vamos falar a verdade, hein? Depois de ouvir um homem que se diz pastor, líder, falar que a graça de Deus é uma desgraça, não, desculpem, desculpa, eu não sei nem como te rotular, você ter um homem desse como seu pastor. Não, eu não sei nem como rotular. Vamos ler Hebreus capítulo 10, que a sua Bíblia também tem Hebreus 10, tá? Vamos ver. Hebreus capítulo 10, está aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 8. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Ele está dizendo claramente que ele é um pregador da lei. Ele não está dizendo isso claramente? Ele foi questionado, como é que a Igreja Universal, você não acha que a Igreja Universal está usando a lei, pregando a lei? Ele falou, não, ele falou. Ele falou que sem sacrifício, que tem que fazer o sacrifício. Então vamos ver o que diz a nova aliança. Hebreus 10, versículo 8. Depois de dizer como acima, aí você vai entender porque que nós chamamos de igreja da lei. Hebreus 10, 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios, que ele falou que tem que fazer. Ele não falou que tem que fazer? Hebreus 10, 8. Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado, sublinha aí, ó, não quiseste. Deus não quer, mas Ele está fazendo e levando o povo a fazer. Mas Ele não é o único, vou te mostrar outros. Mas os que eu vou mostrar hoje é insignificante, porque o Brasil está cheio de falsos profetas. Goiás é um celeiro de falso profeta. Falei. Você quer ver terra de falso profeta? É Goiás. Hebreus 10, 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisesse, nem neles se deleitasse, os quais se oferecem segundo a lei. Então o sacrifício se oferece segundo a lei. Mas aí eu vou ser obrigado a ler Romanos 6, verso 14. Abra na sua Bíblia, e eu já vou mostrar outro vídeo. Abre em Romanos 6, 14. Hebreus 10, 8 diz que o sacrifício se oferece segundo a lei. Hebreus 10, 8. Agora veja Romanos 6, 14. Ó. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ué, então está claro que esse homem aí está em contradição plena, consciente. Não é inconsciente, não é que ele é ignorante. Ele tem conhecimento, ele citou Efésios 2,8. Ele não é ignorante, não. Ele não é ignorante. Ele não está inconsciente. Ele está bem consciente. Ele conhece a palavra dele, conhece a Bíblia. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hebreus 10, 8.
o sacrifício se oferece segundo a lei. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Então por que ele está falando de oferecer sacrifício? Vocês querem que eu fale a verdade mesmo? Porque quando se prega a lei, está vendo esse envelope aqui, ó? Ministério, graça e apostolado. Honra ao Senhor com tua fazenda, tá? O Deus dá semente para semear, Deus ama dar com alegria. Está vendo esse envelope aqui? Isso aqui é por livre e espontânea vontade, você não é obrigado a pegar nada. Você não é obrigado a pegar, você não é obrigado a colocar nada. Você não quer pegar, você não pega, você não quer contribuir, você não contribui. Aqui não é estipulado nada. Aqui não é estipulado nada. Nem 10%, nem 5%, nem nada. Por que nem 10%? Que de repente você quer semear 100%. Então não é estipulado nada. Agora, por que se prega a lei? Porque quando se prega a lei, você pode fazer campanha para Deus te abençoar. Quando a graça diz que você já está abençoado. Então por que se prega a lei? Usa-se o envelope para fazer campanha. Porque não tem campanha de graça. Não tem corrente de graça. Pega o envelope e faça 7 sexta-feira. Você vai ter que pagar essa 7 sexta-feira. Não tem nada de graça. Então o envelope aqui, nós usamos só para não constranger a pessoa. De repente você quer dar uma oferta para o ministério, você dá de livre e espontânea vontade, você não é induzido a nada. Nem a 1%, nem a 5%, nem a 10%, nem a 1000%, nem a nada. Você não é induzido. Ah, eu não quero fazer. Glória a Deus, não faz. Ah, eu quero fazer. Então faz. Você é livre. Nós não usamos a lei. A Bíblia fala de ofertas. 2 Coríntios 9, voluntárias. Eu não uso envelope para te amarrar em campanhas, em correntes, com sacrifício. Eu não uso, porque eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a verdade. Você não quer ofertar? Não tem problema, irmão. Estamos com a porta aberta há 33 anos. É Deus que sustenta esse ministério. O Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. Você não quer semear? Não tem problema. Quem não colhe é você. Mas sem condenação, você é um abençoado. Você é salvo, eu não vou mentir. Eu não vou te enganar, eu não vou te amarrar com mentiras através de um envelopinho. Você consegue entender isso, a diferença? Tem pessoas que semeiam, mandam suas ofertas por Pix, nem usa mais envelope, o envelope está ali, um dia vai acabar, vai modernizando, nem usa mais envelope. Você quer colocar uma oferta, você coloca, você não quer, você não coloca. Irmão, nós não estamos vendendo nada, irmão. Mateus 10, de graça recebemos, de graça nós damos. Nós não estamos vendendo nada aqui, vamos deixar isso bem claro. Eu não vendo pregação, eu não vendo ensino, não estamos vendendo nada. Mas eu vi você mostrando o livro lá. Ah, irmão, o livro tem um custo, né? Se você não entender isso, você não sabe que esse microfone tem um custo? Ou você acha que eu achei ele na rua? O livro tem um custo. Uma Bíblia tem um custo. Quanto que é uma Bíblia dessa? Tudo tem um custo. Agora, o evangelho nós não vendemos. Eu não posso cobrar oração. Tem um pastor que cobrou R$1.000 a oração. Se você não der R$1.000, eu não vou orar por você. É outro safado, outro herege. Outro falso profeta. Quem está entendendo? Então usam-se a lei, por quê? Porque quando se usa a lei, Deus vai te abençoar. Aí eles colocam, quando você fizer isso. Quando se usa a lei, Deus vai te salvar. Se você fizer isso. Quer dizer, na lei você nunca está, Filipenses 3,15, você nunca está perfeito. Você está sempre devendo para Deus. Quando Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação é em você. Essas igrejas da lei faz você crer, pensar que você está sempre em dívida com Deus. Quando Paulo diz que você já é perfeito. Hebreus 10,14, quando diz que já te aperfeiçoou para sempre. Esta é a nova aliança que Deus fez em Cristo. As igrejas da lei, eles manipulam a mente das pessoas para que eles pensam que Deus vai abençoar, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus não vai nada, Ele já fez em Cristo. Tudo já está consumado. Todas as Bíblias têm João 19,30. Tudo já está consumado. São os pregadores que não têm vergonha na cara. Ladrões disfarçados de pastores. Estelionatários disfarçados de pregadores. E por que não vão preso? Porque não é crime pedir dinheiro. Por isso que não vão preso.
Não é crime pedir. Você quer me dar sua mansão de 5 milhões de dólares? Ah, eu quero te dar, tô. Que crime que eu cometi? Nenhum. Você deu porque você quis. Não tem crime. Eu te pedi, você deu. Qual o crime? Nenhum. Agora, se eu colocar um revólver na sua cabeça, aí é crime. Conseguiu entender? Se eu pegar uma espada, é crime. Se eu te matar para pegar a mansão, é crime. Mas se eu te pedir e você me dá, não é crime. O que eles estão fazendo? Pedindo. Pode soltar o segundo vídeo. Segundo vídeo. Ah, peraí. Nossa, esse aí é de doer, dá até diarreia de ouvir esse. Nós vamos passar só menos de um minuto, porque menos de um minuto. Presta atenção, hein? Você tem filho? Quem tem filho? Tem filho? Você tem filho? Então, ouve isso aqui que ele fala, pode soltar. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. Parou. O seu filho é como rato, Maria Evangelista? A sua filha é como rato? Volta lá, por favor. Você sabe o que diz o Salmo 127? Que os filhos são herança do Senhor. Ele está dizendo que os filhos é como rato, pode soltar. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que, foi Deus que me deu. Deus deu a ova. Parou, olha a heresia. Está discernindo a heresia? Primeiro a blasfêmia. Primeiro a blasfêmia. De falar que os filhos são criados como rato. Quando a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Amém? Primeiro a blasfêmia, depois a heresia. Você vai ver a heresia que ele fala. Em dizer que não é Deus que dá o filho. Interessante que na Bíblia está cheio de texto. Ana, mãe de Samuel. A Sara, mulher de Abraão. Não foi Deus que deu o filho? Põe do começo, por favor. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. Já pensou você sair da sua casa, você pega a sua Bíblia, você vai numa igreja para ouvir a palavra de Deus, chega lá, não vou nem falar pastor, o homem fala que seu filho é como um rato. Imagina você, a senhorinha com o senhorinho, né? Pega a Bíblia, vai com a família para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Quando chega lá, não vou nem falar pastor, o homem fala que pode soltar do começo, seu filho é como um rato. Eu levantava na hora de ir embora. Vai. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que, foi Deus que me deu. Deus deu a ova. Deus não dá filho para ninguém. Parou. Como que ele não dá filho para ninguém se ele deu para Abraão e Sara? Deu ou não deu? O Isaac, que a Sara não era estéril, de 90 e poucos anos? E Ana, mãe de Samuel? Como que Deus não dá filho para ninguém? Vocês estão percebendo a heresia? Ou eu tenho que ficar voltando o vídeo 50 vezes? A última vez, hein? Volta aí, que eu tenho muito para falar ainda. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que, foi Deus que me deu. Deus deu a ova. Deus não dá filho para ninguém. Somos nós que fazemos os filhos. Ou não é? Parou. Você viu que ninguém falou nada? Volta lá um pouquinho. Porque todo mundo sabe que quem é que dá os filhos. Mas ele está indo contra. Você viu que ninguém falou nada? Volta lá. A última, hein? Ninguém falou. Claro, vai falar. Vai lá. Somos nós que fazemos os filhos. Ou não é? Ninguém falou nada. Sim ou não, pessoal? Ninguém falou nada. Então, essa história de que o filho veio da mãe, veio de Deus, Deus que me deu, Deus que me deu. Deus não deu coisa nenhuma. Olha. Deus lhe deu forças, condições para você plantar e colher. Então você plantou a semente na mulher, então vai gerar um filho. E quantas abre o Salmo 113. Abre o Salmo 113. Porque eu não suporto mentiras e heresias. Principalmente com quem está com a palavra de Deus na mão. Abre no Salmo 113. Agora, chamar os filhos de rato não dá, hein? Hã? Você aceita chamar seu filho de rato?
A filha dele não é rato, né? Está ganhando 10 milhões por mês na Record, né? Aí não é rato. Rato é só minhas filhas. Salmo 113. Por favor, veja na sua palavra, na sua Bíblia. Os Salmos 113. Quem já achou, diga amém. Salmo 113, presta atenção o que diz a Bíblia, a sua Bíblia. Salmo 113, verso 1. Louvai ao Senhor, louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 113, verso 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra? Do pó ele levanta o pequeno, e do montouro ele ergue o necessitado. Ele os faz assentar com os príncipes do seu povo. Ele quem? Deus. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Mas ele diz que não é Deus que faz. Disse ou não diz? Salmo 113, é só um, porque eu não tenho tempo para ler, são muitos, eu não tenho tempo para ler toda a palavra de Deus, a Bíblia. Você é crente velho, você tem uma Bíblia, você tem que ler a Bíblia, irmão. Você tem que ler a Bíblia. Até quando você vai ficar engolindo essas mentiras, essas heresias? Até quando? Um apareceu dizendo que o diabo carregou Jesus no colo. Agora esse aqui aparece dizendo que a graça é uma desgraça. Agora dizendo que não é Deus que dá o filho, que os filhos são como os ratos. Não é revoltante, abençoado? Salmo 113, versículo 9. Ele faz que a mulher estéril viva. Ele faz, ele não fez com Sara? Ou eu sou o único que conheço? Gênesis 18. Gênesis 18. Eu sou o único que conhece Gênesis 18? Eu sou o único que conhece 1 Samuel? A Ana, mãe do profeta Samuel, era estéril. E ela orou, pediu a Deus um filho, Deus deu um filho para ela. Ele falou que Deus não dá. Falou ou não falou? Ele falou que Deus não dá. Por favor, solta lá de novo mais uma vez, desde o começo. Como ratos. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu a ova. Deus não dá filho para ninguém. Olha. Somos nós que fazemos os filhos. Ou não é? Sim ou não, pessoal? Então, essa história de que o filho veio da mãe, veio de Deus, que Deus que me deu, Deus que me deu. Deus não deu coisa nenhuma. Deus lhe deu forças, condições para você plantar e colher. Tá bom. Tem heresias aí ou não tem heresias? Ou só eu que percebo? Vai contra a Bíblia ou não vai? Nem Bíblia não usa. É lamentável, né? Toda quarta-feira aqui no MGA, Ministério Graça Apostolado, eu estou fazendo um estudo bíblico com o tema Seitas e Heresias. Cadê aquela foto que você colocou? Não está aí ainda? Aquela que tem os três lá. Pode pôr a foto, por favor. Olha lá. Agora vamos. Daqui a pouco vamos passar aqueles vídeos lá. Olha lá. A trindade de hereges. Ali está o Pai e o Filho. Eu não posso chamar o outro Espírito Santo. O Macedo, fundador da Universal. O Valdomiro veio da Universal. E o Agenor Duque também veio da Universal. Como não tem revelação, Igreja Universal do Reino de Deus. Não tem revelação, Igreja Mundial do Poder de Deus. Continua sem revelação, Igreja Plenitude do Trono de Deus. Porque não tem revelação. É um copiando o outro. Tudo no intuito de arrecadar o quê? A unção e cheia do Espírito Santo? Arrecadar o quê? Ou eu sou o único que vejo isso aí? Será que eu sou o único? Eu vou mostrar outros vídeos, hein? Está na ponta da agulha aí. Ou eu sou o único que percebo? Olha lá, para quem não sabe, o Valdomiro veio da Universal. Para quem não sabe. Aí teve briga lá entre eles, porque ele queria a parte dele, né?
Ele queria um boi só para ele, né? Ele não queria só um mocotó, ele queria ter um boi para ele. Aí o Macedo não deu boi para ele, ele pegou e saiu. Aí abriu a dele. Aí o Agenor Duque também queria o Valdemiro, eu quero um boi só para mim. Eu não quero só um mocotó, eu quero um boi só para mim. Aí pegou e abriu a dele também. Pode soltar o primeiro vídeo. Presta atenção, hein? Presta atenção. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Parou. Você sabe o que é 7 milhões de reais? Vamos ler Filipenses 4. Vamos para a Bíblia. São incontáveis milhares de vídeos. Eu peguei um, porque senão eu vou ficar aqui 5 anos só mostrando heresia. São incontáveis milhares. Vamos ler Filipenses 4. Daqui a pouco eu passo o vídeo de novo. Olha Filipenses 4. Você vê como está igualzinho na Bíblia. Está idêntico, está igualzinho. Estão imitando Paulo que vocês nem imaginam. Lembra que Paulo disse ser de meus imitadores? Está igualzinho. Olha aqui, ó. Filipenses 4. Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Olha lá, ó. Versículo 17. Olha o que o apóstolo Paulo disse e ficou registrado na Bíblia, na palavra de Deus. Não é o Macedo, não é o Rodemiro, não é o Agenor, é o apóstolo Paulo. Sabe o que ele diz? Filipenses 4, 17. Paulo falou, não que eu procure as dádivas. Filipenses 4, 17. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Tipo assim, eu quero saber se você é crente mesmo. Eu não procuro suas dádivas. Em outras palavras, o que é seu, irmão. Não que eu procure as dádivas. Pode soltar de novo o vídeo dele. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Olha, é verdade que cada um dá o que quer, cada um faz o que quer da vida, quem quer dar 5 milhões, cada um faz o que quer. Mas que não tem base e nem fundamento na Bíblia para o Evangelho, não tem. Pode chamar isso de qualquer coisa, menos Evangelho. Amém? Pode chamar de qualquer coisa, pode chamar de centro de caridade, pode chamar de amigos do bairro, mas não pode chamar de igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não é assim. O outro vídeo é uma vergonha, hein? Pode soltar. O outro vídeo. Esse mês nós vamos viajar e vamos morar no Monte Carmelo, no Monte das Oliveiras, no Rio Jordão, e uma parte do grupo vai no Monte Sinai. Eu vou no Rio Jordão mergulhar por vocês. Eu pedi que as pessoas ponham as digitais na capa de batismo. Alguém já fez isso? Quem já fez isso? Você é macumba. Você Quem não fez isso ainda faça. Olha lá. Seja uma das 8.000 pessoas. Dá uma pausa aí. Mas como o povo é enganado facilmente, é mesmo? Ninguém lê Efésios 1:3. Você quer que eu leia Efésios 1:3? Segura aí. Eu vou ler Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Deus nos abençoou. Ele está dizendo que ele vai lá no Rio Jordão, pegou um avental para as pessoas colocar digital. Para Deus abençoar. Então o sacerdote é ele, não é Cristo. O povo não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Isaías 1, Deus disse, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Oséias disse, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Olha para mim. Eu conheço um pouquinho da palavra de Deus. Você acha que eu vou colocar pelo amor de Deus, você acha que eu vou colocar minha digital num pano e crer que um homem vai lá no Rio Jordão para que Deus possa me abençoar? Eu já li Efésios 1:3, que Deus me abençoou em Cristo com todas as bênçãos. Mas para aí. Ninguém coloca digital de graça. Pode soltar o play. Seja uma das 8.000 pessoas, ou até no mínimo uma oferta de R$300. Amém? Para aí.
Eu vou fazer a conta. 8.000 pessoas. Quer fazer aí? Então faz na calculadora. 8.000 pessoas a R$300. 8.000 pessoas, olha lá, 3 vezes 300. 2.400.000 reais para você colocar o dedo no pano. Ah, irmãos, não dá para ficar quieto, né, irmãos? Eu estou louco para falar uma frase aqui que o Espírito Santo está borbulhando dentro de mim, hein? Eu estou louco para falar essa frase, daqui a pouco eu vou falar. Está borbulhando dentro de mim. Eu vou falar já. Mas como o crente é burro, né, meu? Essas coisas não acontecem com o budista. Essa coisa não acontece com quem é do Hare Krishna. Essa coisa não acontece com quem é da Seishinoe. Mas como o crente é burro, né? Então, 8.000 pessoas a R$300, já era 7 milhões aquela outra. Mas essa, 2.400.000 reais. Eu vou falar aqui, ó. Eu não escondo nada. Você sabe quanto nós pagamos de aluguel aqui? 2.850. E a dona falou que vai aumentar esse mês agora. Março já aumenta. Deve ir para uns 3.000 e pouco. 2.000, para quem não sabe, 2.000, paguei dia 26. Que dia que é hoje? Hoje é 5? Hoje é dia 4. Todo dia 26 eu pago R$2.850. Vocês nem sabiam o valor, né? Porque isso aí vocês não têm nada a ver com isso, né? Vocês veem, eu não quero uma medalha, tá? Vocês veem eu ficar pedindo dinheiro aqui? Para pagar o aluguel? Para comprar um microfone? Vocês veem alguma coisa disso? Filipenses 4,17. Não que eu procure o que é vosso. Não que eu procure as suas dádivas. Eu não quero uma medalha, não quero um troféu. Não. Eu preciso viver o evangelho como ele é. Eu não posso negociar as ovelhas de Jesus. Pastor, e se ninguém não oferta nada? Se ninguém oferta nada, nós fechamos a igreja e eu vou para a chácara, deitar na rede e ficar vendo os passarinhos. Eu já sou salvo pela graça. Mas já passou 33 anos. Então não é para ir para a rede ainda, né? É para continuar pregando o evangelho. Só que sem enganar as pessoas. Sem mentir, sem usurpar. Sabe o que Paulo diz para Timóteo? Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 33 anos. Não tenho vergonha de falar isso. Não tenho vergonha porque nós não temos um templo próprio, não tem sede própria. Eu não tenho vergonha de falar que não temos. 33 anos, nunca atrasei um dia. E o que eu conheço de igrejas deles que já fecharam por não pagar aluguel, nem luz, nem água. Você sabia disso aí? Vocês não sabem de nada, irmão. Pastor sabe de pastor, vocês não sabem de nada. O que eu conheço, aqui mesmo no oratório tinha uma ali que fechou porque não pagou. 6 meses sem pagar, aí o dono pega. Vai ficar 6 meses? Mas eles não são milionários? Está levantando lá 8 milhões. Por que atrasa o aluguel? Por que não paga certinho? O que tem de calote dessa cambada aí não está escrito no gibi. Que não paga aluguel, que fica devendo, que vai embora. Vocês não sabem de nada. Eu não quero uma medalha, tá? 33 anos, nunca atrasei um dia o aluguel. Não minto, não engano, não pego nada de ninguém. De domingo é culto de louvor. Você quer ofertar? Você sai do seu lugar e vai ofertar. Não quero. Então não oferta, irmão. Não é para mim a oferta, é para Deus. Você quer ofertar, você oferta. Você não quer, você não oferta. Isso é com você e Deus. Você tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia. Mas eu não preciso mentir para você. Eu não preciso te enganar. Eu não preciso ficar te ameaçando com o diabo. Dizendo que você vai ficar doente, igual ele falou. Que quem não der o dízimo vai ficar doente, vai para o inferno. O Agenor Duque falou que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Eu não preciso falar essas mentiras. Eu não preciso ameaçar as pessoas. O Evangelho é amor. O Evangelho é entendimento. Efésios 1, eu oro para que Deus te dê espírito de sabedoria, espírito de revelação. O Evangelho não é vender, não é ficar barganhando. Coloca o seu dedo aqui, que Deus vai te dar. Compra uma chavinha aqui. O Evangelho não é isso. Coloca do começo. Pode soltar. Esse mês nós vamos viajar e vamos morar no Monte Carmelo, no Monte das Oliveiras, no Rio Jordão, e uma parte do grupo vai no Monte Sinai. Eu vou no Rio Jordão mergulhar por vocês. Eu pedi que as pessoas ponham mergulhar as digitais. Peraí. Mergulhar por vocês para quê? Dá um sinal que está me entendendo. Esse mês
Eu vou no Rio Jordão mergulhar por vocês. Para quê? Me fala aí para quê? Nós já não somos salvos? Efésios 2:8. Já não somos abençoados? Efésios 1:3. Nenhuma condenação em nós? Romanos 8:1. Já não somos nova criatura? 2 Coríntios 5:17. Já não fomos comprados por bom preço? Coríntios 6:19 e 20. Já não fomos reconciliados? 2 Coríntios 5:18. Já não fomos aperfeiçoados para sempre? Hebreus 10:14. Ele vai mergulhar para mim. Por quê e para quê? Solta o vídeo. As pessoas ponham as digitais O povo é besta, na capa de batismo. Alguém já fez isso? Quem já fez isso? Quem não fez ainda faça. Seja uma das 8.000 pessoas, ou até no mínimo uma oferta de R$300. Parou. Com até no mínimo uma oferta de 300. Então, para eu colocar a minha digital no avental, eu tenho que dar uma oferta de 300. Quando eu tirei meu RG, lá na delegacia, tiraram minha digital, não paguei nada. Para tirar meu RG. Mas lá não, lá tem que pagar 300. Pode soltar o vídeo. Dá o play. Ajudando a patrocinar o programa, um mês de programa. Apóstolo, hein? Você viu? De Apóstolo. televisão. E não se esqueçam de fazer parte desse projeto, desse propósito. Essa vai ser a oferta mais... Você pode ter dado grandes ofertas já. Já tem gente que deu 5, 10, 15, mais. Só que essa de 1.000 ou até de 300 vai ser a mais valiosa pelo momento. Parou. O que é lá? É um shopping? O que é lá? É um leilão? O que é? Eu vou fazer um leilão. O que é lá que está acontecendo ali? Não, essa não é a igreja de Cristo, irmão. Não, pela Bíblia que eu leio, não é. Não, tem alguma coisa errada que não está certa. Ou a palavra de Deus, ou lá. Alguma coisa errada não está certa. Não está parecendo um leilão? Estão vendendo. Deus vai te abençoar se você colocar digital com uma oferta no mínimo de 300. Eu vou me batizar por você, então Deus... Então você é intermediário de Deus. O que Ele fez por mim em Cristo não está valendo. Você que vai mergulhar por mim, pode soltar o restinho. Acabou? Então põe o outro vídeo. Não, eu baixo aqui, pode soltar. De Deus, sem fazer cálculo, sem medir, sem medo de errar. Isto é, se você tem convicção de que essa obra é de Deus, né? Então a você se acrescentará mais e mais. Mas se você retém mais do que é justo, você lhe há em pura perda. Ameaçou. Então nós estamos chamando 12.000 pessoas que vão investir um salário mínimo. Parou. Vamos fazer a continha. 12.000 pessoas. O salário mínimo é 1.621. Pode fazer a conta. 12.000 pessoas vezes o salário mínimo. Quanto que deu? 1.621. 1.621. Quanto? 19 milhões. Nem a loteria não dá isso. Tem que ganhar na cena. 19.452.000. Não, essa não é a igreja de Jesus Cristo. Não, essa não é a igreja de Cristo. O Paulo não disse se alguém pregar um outro Jesus. Esse é um outro Jesus. Que Jesus que é esse aí? Não, você errou a conta. Por favor, volta, para apagar. Não, apaga aí. É 12.000 pessoas. Volta na calculadora, volta lá. Você errou. É 12.000 pessoas. Olha lá, 3-0. Vezes 1.621. Quanto? 19.452.000 reais. Aí tem jato mesmo, né? Aí tem jato, aí tem fazenda, aí tem Ferrari, tem Lamborghini, tem Porsche. Não é vendendo carro para ganhar 3, 4, 5 mil reais. Ficar 6 meses sem vender nada. 1 ano sem vender nada. Não, aí não. Aí é só para bobão, né? Isso é só para quem crê na Bíblia, né? Aí não, ali é Porsche, Ferrari, jato. Sabe quanto que é um jato? Fazendas. Mas levantar uma oferta que vai dar 19 milhões? Não é falta de fé não, mas eu acho que eu vou morrer sem ter um valor desse. 19.452.000 reais. Volta do comecinho, a última vez para acabar. Não, vamos terminar. Volta do comecinho. Eu contei realmente na obra de Deus, sem fazer cálculo, sem medir, sem medo. Para um pouquinho. Consegue perceber a cara de coitado? Não parece aquele urso do Pica-Pau que fica
Sabe, para você ficar com dó dele. Não parece, você consegue perceber a cara de coitado? Você ficar com dó dele? Vai lá, solta. De errar, isto é, se você tem convicção de que essa obra é de Deus, né? Então a você se acrescentará mais e mais. Mas se você retém mais do que é justo, você lhe há em pura perda. Tá vendo? Então nós estamos chamando 12 mil pessoas que vão investir um salário mínimo, uma coisa diferenciada, nunca fizemos isso. E a não ser muitos anos atrás, com pouquíssimas pessoas. Uma cara de coitado, tô quase chorando. Né? E as demais, todas as demais vão ter oportunidade também de prosperar, de ser abençoadas, investindo 1/4. Parou. Então, você vai comprando 1/4 de... Igual comprar um pedaço de queijo. Sabe o queijo? Quanto que é esse queijo aí? R$100. Ah, mas R$100 no queijo? Não, corta na metade. Não, você não corta. Ah, tá bom. Igual, já comprou melancia 1/4? Já comprou 1/4 de melancia? Quanto que é essa melancia? 80. Ah, mas só para 2 pessoas é muito, né? E a metade? Não, a metade é 40. Nossa, só eu e a mulher em casa é muito. Você corta 1/4, aí você compra 1/4 de melancia. É o que ele está fazendo. 1/4 da bênção. Não é o que ele está fazendo? Vendendo. Pelo amor de Deus, para terminar, posso soltar o play? Você pega um salário mínimo e tira 3 partes dele e fica com ele. E uma parte só você dá. Realmente, na obra de Deus... Tá bom, não quero mais ver isso aí, não. Não tem condições. Vamos lá para as fotos lá, aguenta aí. Assim está o povo de Deus. Para Timóteo, Paulo disse sobre eles, enganando e sendo enganados. Atos capítulo 20. Está aí, ó. O cumprimento da palavra de Deus em nossos dias. Atos capítulo 20. Vamos terminar daqui a pouco. Atos capítulo 20. Você não vê ninguém citando a Bíblia, hein, Igor? Hã? Você está vendo alguém dar estudo de Bíblia? Que estudo, irmão? Estudo só para o pastor Marcos. Mano. Esse pobre, esse bobão aí, ó. Já fui chamado de bobão, né? Você não sabia disso, né? Ô, pastor, você está com aquela igrejinha lá ainda? Ah, para, rapaz. Você está com aquela igrejinha ainda? Você fica pregando muito a Bíblia, meu. Para trás de mim, Satanás. Você é louco. Atos 20. Quem já achou? Eu vou continuar com a igrejinha, tá? Mas aprovado por Deus. Vou continuar com a igrejinha, mas aprovado por Deus. Isso você pode ter certeza, tá? Lembra que Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui não tem falcatrua, aqui não tem mentira, aqui não tem aluguel atrasado, aqui não tem caloteiro, aqui não tem esse negócio não, irmão. Aqui não tem esse chaveco que vocês dão aí para a pessoa, não, aqui não tem isso. Eu vou continuar com a igrejinha assim, mas aprovado por Deus. Atos 20, verso 29. Olha o que Paulo falou, se cumprindo em nossos dias. Atos 20, 29. Paulo disse, sei que depois da minha morte, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. 19.452.000 reais. Mas não vai preso nunca, né? Porque não é crime pedir. E eles descobriram isso. Ah, então por que você não pede também? Porque eu sou homem de Deus, eu tenho vergonha na cara. Tá? 2 Coríntios 2,17. Não sou como muitos falsificadores da palavra de Deus. Eu não. 2 Coríntios 2,17. Não sou como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falo de Deus como de Cristo, na presença de Deus. 2 Coríntios 2,17. Não sou como muitos falsificadores da palavra de Deus. Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Você viu aí, né? Eles poupam o rebanho? Você viu aí, ó. Chegou até a apelar e falar que a graça é uma desgraça. Chegou a apelar. Verso 30. E que dentre vós mesmos
Atos 20 e 30, se levantarão homens, está vendo que não tem nada a ver com o diabo, com o demônio, com o inferno? São homens. Eu não estou te mostrando homens ali? Eu estou te mostrando uma galinha, uma vaca. Não são homens? Atos 20 e 30, ó. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Quem lê a Bíblia não vai num lugar desse nunca, né? Quem lê a Bíblia, você pode ter ido, mas agora que você conheceu a graça, o apostolado, agora que você está ouvindo a verdade, não, quem tem a Bíblia não vai num lugar desse nunca. Vamos para as fotos? Tá as fotos aí? Então vai devagarzinho, tá? Vocês entenderam aquela foto, né? Olha lá, o Macedo criou, cadê a foto? Estou falando. O Macedo criou a Universal, o Valdomiro estava na Universal, brigaram, porque ele queria uma vaca só para ele, aí ele abriu para ele ter a vaca só para ele. Aí o Genor Duque, que estava também na Universal, não é certo ficar, vou comer um pedacinho, eu quero uma vaca só para mim. Então ele abriu a vaca dele, está lá. Um veio do outro. Aí eles imitam, porque eles não têm revelação, né? Do reino de Deus, do poder de Deus e do trono de Deus, e que de Deus não tem nada. Se a igreja fosse de fato Jesus Cristo é o Senhor, você acha que esse homem falaria que a graça é uma desgraça? Eu quero ouvir. Falaria? Só para vocês pensar um pouquinho. Vamos para as fotos, que eu vou terminar. Tenho mais 5 minutos. Vamos para as fotos. Olha lá. Arca da Aliança. Sabe por que falamos igrejas da lei? Porque agem, pregam, ensinam e vivem como se de fato e de verdade estivessem debaixo da lei. Você não vai ver a Arca da Aliança na graça, né? Arca da Aliança, olha lá. Ó. Você sabe o que era a Arca da Aliança? Ali estava guardado as tábuas dos mandamentos, o maná, era tudo guardado ali. E a arca desapareceu, né? Porque a Arca da Aliança é do tempo de Moisés, irmão. Nós estamos no século 21, 2026. A arca desapareceu. Ah, mas eles acharam ela. Muda a foto. Ah lá, acharam. A arca de Moisés desapareceu, porque ela foi passando de casa em casa. Foi para a casa de Davi, foi para a casa de Salomão. Ela, segundo a Bíblia, ela foi passando. Mas aí ela desapareceu, porque o tempo, né? Mas eles acharam a arca lá. Aí eles acharam a arca e trouxeram a arca para dentro da igreja. Por favor, Hebreus capítulo 7. Depois não sabe porque que falamos igreja da lei, né? Abre aí Hebreus capítulo 7, na sua Bíblia. Abre aí. Bom, vale lembrar que essas aqui são uma das piores, tá? Uma das piores, né? Você acha que as outras que eu não falei está isenta? Só vai mudando o palhaço e o tipo de palhaçada, né? Mas continua circo. Só vai mudando o palhaço. Um palhaço ganha mais, outro palhaço ganha menos, um circo é mais famoso, o outro circo quase não é conhecido, mas continua sendo circo. E fazendo palhaçada. Vamos ler Hebreus capítulo 7 na Bíblia, na palavra de Deus. Todas as Bíblias têm Hebreus 7. Hebreus 7, verso 18. Coloca o dedo para você não perder. Bíblia, papel e caneta. Lá ninguém cita um versículo, hein? Mas eu vou continuar com a minha igrejinha, tá? Vou continuar com a minha igrejinha. Não se aveste não, que eu vou continuar com a minha igrejinha. Pelo menos eu durmo em paz, né? Hebreus 7, 18. O mandamento anterior, que é a lei, ele é abrogado. Uma outra versão diz, é cancelado. Hebreus 7, 18. O mandamento anterior é cancelado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que estão fazendo ali é inútil. É inútil. Hebreus 7, 18. A lei foi cancelada. Estão colocando a Arca da Aliança, né? A lei foi, Hebreus 7, 18. A lei foi,
Quantas igrejas não estão com arca, hein? Você está achando que é só eles? E as igrejas pretas também com arca? Hebreus 7,18. Eles não vão escapar não, hein? Quarta-feira eu estou aqui de novo. O mandamento anterior é cancelado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Essa melhor esperança é a graça, mas o Macedo falou que é uma desgraça. Abre sua Bíblia em Mateus, por favor. Mateus capítulo 27. Vamos ver o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Mateus capítulo 27. Versículo 51. Eu vou mostrar para todos que estão online agora ao vivo e estão aqui também, o que aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Mateus 27, 51. E Jesus, 50, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Mateus 27, 51. Nesse instante, sublinha aí, ó, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Mateus 27, 51. Nesse instante que Jesus deu um grande brado, 51, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Digam comigo, o que significa o véu ter rasgado de alto a baixo? Como o apostolado já é a interpretação da graça de Deus, a resposta está em Romanos 10, verso 4. Olha lá, o véu rasgou. Aí Paulo escreveu aqui, ó, Romanos 10, verso 4. Ó, Romanos 10, 4. Para quem está pondo a arca da aliança, da lei, estando na graça. Romanos 10, 4. Olha lá, o véu se rasgou. A interpretação de Paulo. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Isso significa o véu se rasgou. Não estou falando que o apostolado já está interpretado? O apostolado de Paulo já é a interpretação. Não se pode ajudar Paulo, não se pode interpretar. Então, Mateus 27, 51, o véu se rasgou, de alto a baixo. A interpretação disso é o quê? Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Crê em quê? No que Jesus fez na cruz, que o Macedo disse que é uma desgraça, o que ele fez na cruz. O fim da arca da aliança é Cristo. Acabou, não existe mais arca da aliança. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós? A arca guardava o Espírito está em nós somos a arca de Deus. Está claro ou não está claro? Mais foto. Olha lá entrando com a arca, olha lá. Como é que pode entrar com a arca dentro do... Não vou falar da igreja, porque a igreja somos nós, né? Como é que pode trazer a arca para dentro do templo? Literalmente uma igreja da lei. Olha lá a arca lá entrando com a arca. E eles estão vestidos do quê? Tudo filho de baiano pernambucano, hein? Abre em Hebreus capítulo 5. Vamos ler aqui. Hebreus 5. Abre aí. Deixa essa foto lá. Eles são judeus? Não, são gentios. Não judeus. Induzido pelo Macedo a se vestir de sacerdote, de levita. Literalmente eles estão judaizando a igreja de Cristo. Isso é chamado de apostasia. E Paulo falou sobre isso em 1 Timóteo 4. Hein? Você acha que ele não conhece a Bíblia? Mas ele está muito preocupado de estar judaizando a igreja, né? Hebreus 5, veja na sua Bíblia. Vamos ver o que está escrito aqui em Hebreus 5. Quem já achou? Hebreus 5, verso 1. Presta atenção. Ó. Hebreus 5, verso 1. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, Paulo está explicando, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Diga, isso na lei. Verso 2, Hebreus 5, 2. Ele quem? O sumo sacerdote da lei? Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraqueza,
Diga, isso era na lei. Verso 3. Por esse motivo, deve ele, quem? O sumo sacerdote da lei, tanto pelo povo, que é o que o Macedo faz, como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Mas eu já não posso fazer isso. Romanos 4:25. Porque Jesus morreu pelos pecados. Está claro ou não está claro? Então, o Paulo está dizendo aqui que já não existe mais um sumo sacerdote da lei, da antiga aliança. Está claro ou não está claro? Hebreus 5, versículo 4. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também em Cristo. Agora Paulo começa a fazer a comparação. Olha o que é apostolado, hein? Hebreus 5, verso 5. Agora Paulo começa a... Primeiro ele falou da lei. Entendeu? Agora ele começa a comparar. Hebreus 5, 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, Cristo veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em outras palavras, Cristo está no lugar do novo sumo sacerdote. Traduzindo, cadê eles? Não precisa desses aí, ó. Troca a foto. Olha lá, não precisa desses aí. Nem da arca, nem de ninguém vestido de sumo sacerdote. Abre em Hebreus capítulo 10, na Bíblia. Tem mais um texto. Abre em Hebreus 10. Olha lá, ó. Hebreus 10, verso 1. Ó, Hebreus 10, 1. Paulo explicando. Você não crê que ele não conhece, né? Que ele não sabe. Ele tem uma Bíblia. Hebreus 10, 1. A lei, Hebreus 10, 1. A lei tendo a sombra. Eu vou te falar agora a consequência de congregar num lugar desse, ou desses, que são muitos. Hebreus 10, 1. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, sacrifício, batismo, colocar digital, unção com óleo, arca da aliança, a lei não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, não pode nunca aperfeiçoar os que se achegam ao culto. Olha lá os que se achegam ao culto. A lei não pode aperfeiçoá-los. Por isso que eles ainda se sentem pecadores. Hebreus 10, 1. Porque a lei que eles vivem, de campanha, de corrente, de batismo, de unção com óleo, de jejum, sobe no monte, fogueira santa, sacrifício, vai no Rio Jordão, a lei não pode nunca aperfeiçoar os que continuamente se chegam ao culto. A lei não pode aperfeiçoar. Por isso que são 10 anos, são 20 anos, são 50 anos, e eles se sentem pecadores diante de Deus. Hebreus 10, 1. Porque a lei não pode nunca aperfeiçoar eles. Agora vai para o verso 14. Hebreus 10, 14. Você leu Hebreus 10, 1, né? Veja Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então há uma diferença. O Macedo diz que a graça é uma desgraça. Mas não é desgraça, ela é uma coisa inteligente. Ela é uma graça que Deus fez, um favor. Por quê? Um benefício. Porque a lei, Hebreus 10, 1, não pode nunca aperfeiçoar os que se achegam ao culto. A lei. E a graça? Hebreus 10, 14. Com uma só oferta me aperfeiçoou para sempre. Eu acho que eu sou mais inteligente que o Macedo, hein? Mesmo na igrejinha. Mesmo na igrejinha, eu acho que eu sou um pouco mais inteligente que ele. Mas ele não é burro, não. O mal intencionado é diferente de burro, né? Não é diferente? O burro é ignorante. O burro não tem conhecimento. Ele tem uma Bíblia. Agora foi lançada a Bíblia do Macedo. Ele lançou uma Bíblia dele. De burro ele não tem nada. Mais foto. Olha lá. Gentil. Vestido de sacerdote. De levita. Isso é só para quem não conhece a Bíblia, irmão.
pode ser chamado de cristão, né? Porque os levitas não eram cristãos, eles eram antes de Cristo. Os levitas eram da lei. Os levitas entrando com a arca da aliança, sendo que Deus fez uma aliança conosco em Cristo. Só para quem não conhece a Bíblia, né? Ou para quem não tem temor a Deus, ou para quem não respeita a palavra de Deus, ou para quem pisa em cima da palavra de Deus. Ah, eu vou continuar indo. Não, você pode fazer o que você quiser, irmão. Mas você não tem temor a Deus, né? Você não respeita a palavra de Deus, né? Porque se você não conhecia, tudo bem, mas e você que conhece? Gentil levita? Levita, para quem não conhece a Bíblia, era o povo hebreu, judeu, da lei, do Velho Testamento. Não tem nada a ver com filho de baiano, pernambucano, porque não vai me falar que ele é judeu, né? E mesmo que fosse judeu, nós estamos debaixo de uma nova aliança em Cristo. Literalmente anulam a graça de Deus. Mais uma foto. Olha lá. Eles fazem de tudo para costurar o véu que foi rasgado de alto a baixo. Paulo disse, o fim da lei é Cristo. Eles estão falando, não, para nós não. Olha a lei aqui, ó. É ou não é verdade? Na Bíblia, Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Na Bíblia, lá não. Aquela foto quer dizer o seguinte, para nós a lei não terminou não. Olha lá o sacerdote, olha lá a roupa deles, a estola sacerdotal, olha a arca da aliança lá. Quem falou que terminou a lei? Quem falou? Não, Romanos 10,4. Um obreiro me falou assim, um obreiro de lá, me falou, mesmo que tiver escrito na Bíblia, eu não vou crer. Deus é minha testemunha, que o obreiro me falou. Mesmo que tiver escrito, eu não vou crer. Olha lá, uma igreja da lei. Continua na foto. Olha lá, gentil, irmão. Olha o candelabro de Moisés. Ô pastor, você não tem nada a ver com isso. Não, irmão, eu tenho sim. Porque a igreja de Cristo não é nem minha, nem sua, nem de ninguém. Efésios 1:22, a igreja é de Cristo. E eu sou um mensageiro de Cristo. Paulo disse que eu sou ministro de uma nova aliança. 1 Coríntios 4. Eu sou ministro de uma nova aliança. Eu não posso concordar com isso aí. Ah, você não concorda, você não vai. Não, tanto eu não vou, como eu tenho obrigação de alertar a igreja de Cristo de falsas doutrinas. E pior, de heresias, e pior, de apostasia, e pior, que afasta a igreja de Cristo. Paulo disse em Gálatas 5, Cristo de nada vos aproveitará. Da graça tem descaído. Olha lá, passa mais uma. Olha lá. Eu não falei para você que... Lembra do circo e do palhaço? O Espírito Santo mandou falar. O ser humano, ele tem algo nele que ele quer ser mais. Então, quando se coloca uma estola sacerdotal, você fica em evidência, né? Você fica em evidência. Não, mas ele não é mais salvo que eu. Como eu não sou mais salvo que ele. Ele não tem mais o Espírito Santo que eu. Como eu também não tenho mais o Espírito Santo que ele. Então, para que aquela estola sacerdotal da lei? Para quê? Se nós somos gentios. E gentios nunca viveu debaixo da lei. Para quê? Por quê? Para mostrar que a tradição é forte. Não, Isaías 65. Não se achegue perto de mim, porque sou mais santo do que tu. Olha lá. Aparência de santidade. Passa outra foto. Olha lá. Não precisa nem falar, né? Não falei de circo de palhaço? Passa mais a foto. Olha lá. Gentil, hein? Carioca. Gentil carioca do Rio de Janeiro. Nasceu na cidade vizinha de Valença. Fui pregar em Valença. Olha lá. Quipá na cabeça de judeu. Está lá. O manto da oração que a congregação cristã, as mulheres colocam na cabeça. E os homens colocam sobre os ombros. Para quê? Eu vou falar com Deus. Não, e Cristo? E Jesus? Não, não precisamos de Jesus. Eu falo com Deus direto mesmo. É só colocar o manto da oração. E isso virou moda, né? Lá na Conde de Sarzedas vende manto por R$100. No Mercado Livre vende manto por R$120. Então quem quiser comprar um manto da oração, é só comprar um manto para você poder falar com Deus.
E para você, Gálatas 5, Cristo de nada te aproveitará. Pode comprar um manto. Passa o outro. Pode passar. Olha lá. Esse aí é o pai, o filho e o neto. Não foi, né? O pai é o Macedo, o filho Valdomiro, esse aí é o neto. Não tem Abraão, Isaac e Jacó? É o Macedo, Valdomiro e Duque. O pai, o filho e o neto. Olha lá o neto do Macedo. Esse é o neto do Macedo. Gentil, vestido de pano de saco, igual Jó, igual Daniel. Eu sou da lei, irmão, é isso aí. Eu me joguei no chão com um pano de saco, joguei cinza na cabeça. A Porsche e a Ferrari, você não fala dela, né? O jatinho também você não fala, né? Mas para mostrar uma aparência de homem de Deus, homem santo, não sei o quê. Parecendo o Fred Flintstone, não parece Fred Flintstone? Vilma! Yabadabadu! Não parece o Fred Flintstone? Olha lá. E o povo cai, o povo acredita. Oh, ali está. Passa as fotos. Olha lá um manto de oração. Vende no Mercado Livre. Ó. Quem quiser comprar um manto de oração. Você quer um manto de oração? Tá? Quer que eu traga para você um manto de oração? João 14,6, Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. O meu manto de oração é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, ele é o intercessor entre Deus e os homens. O meu manto de oração é Jesus. Não é um paninho. Está claro ou não está claro, hein? Ou vocês nunca ouviram um pregador do Evangelho de Cristo? Coisa que o Papa tinha que estar fazendo muito antes de eu nascer. Mas a politicagem foi corrompendo, né? Foi dando mais dinheiro para o palhaço, né? Aumentaram a lona do circo, né? Tem mais? Olha lá, essa é a esposa do Duque. Essa é a esposa dele, ó. Ela usa o manto da oração. Os indoutos, consegue entender? Os indoutos, cadê a foto do Macedo? Volta a foto do Macedo lá, que ele está com aquele chapéuzinho. Olha lá. Os indoutos, nossa, os caras até ajudam, nossa. Jesus diz, errais por não conhecer a palavra de Deus. Aquilo ali, irmão, é só casca, é só por fora, para mostrar uma aparência de santidade, de homem de Deus, então, de reverência. É só uma aparência. Você não viu ele falar que a graça é uma desgraça? Aquilo é só uma casca. Aquilo não me engana nunca. Não me engana nunca. Pode passar para terminar. Então, está lá a mulher do Duque. Olha lá. O que é aquilo ali? Você deixou vazar. Parece o quê? Você deixou... Parece o quê? Parece um palhaço. Mas no circo tem o quê? Olhem para mim para terminar, em 1 minuto. Deixa eu ver aqui, meu tempo já passou, 1 para 1 minuto. Sabe o apóstolo Paulo? Você consegue imaginar o apóstolo Paulo com aquele chapéuzinho na cabeça? Pregando aos romanos e dizendo para eles assim, Romanos 4:25, Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Você consegue imaginar Paulo falando com os coríntios? Deus nos reconciliou. Você consegue Paulo usando aquele chapéu ali? O Paulo não disse ser de meus imitadores? Você consegue imaginar o Paulo falando para os efésios? Pois pela graça sois salvos. Você consegue imaginar Paulo usando aquilo? Se ele escreveu o livro de Hebreus inteirinho, explicando que a lei é inferior à graça. Moisés inferior a Cristo, os anjos inferior a Cristo, o sacerdote inferior a Cristo. 2 Coríntios 5, verso 12, não nos gloriamos em aparência, vestido de pano de saco. Pastor, ele se veste do jeito que ele quiser, é verdade, mas que na nova aliança está passando uma humildade fingida, de se vestir de sacerdote, né? De levita, gentil, filho de baiano, cearense, pernambucano, vestido de levita, e vai me enganar, irmão. Eu leio a Bíblia faz mais de 30 anos. Tem mais aí ou acabou? Tem mais? Ele e a mulher, o Fred Flintstone e a Vilma. Escapou isso aqui. Vilma! Não
Não parece o Fred Flintstone? Quem sabe um dia ele tenha os olhos do entendimento iluminado, porque ele também tem uma Bíblia, e ele se envergonha de tal palhaçada com a igreja de Cristo. Efésios 1,4, que já é santa e irrepreensível. Não é o que está escrito? Então vou falar de novo. Quem saiba um dia, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, quem sabe um dia os olhos dele é iluminado também, como foram os nossos, para entender, para enxergar a graça, o apostolado, as riquezas insondáveis da graça de Deus em Cristo, e parar com essa palhaçada, porque aquilo é palhaçada, para que as pessoas se compadeçam e ficam com dó. Você viu o Valdomiro como que ele fala? Eu estava quase chorando, irmão, mais um pouquinho eu ia chorar. Quase que eu dei os R$300 para colocar digital lá no paninho também. Se passasse mais um pouquinho eu não ia aguentar, eu ia dar também. O que não estão fazendo com a igreja de Jesus, hein? Quando eu digo igreja, eu digo com as pessoas que creem em Deus. Acabou? Então, tem mais? Então passa aí. Olha lá as tábuas de Moisés lá. Depois não quer que fala que é uma igreja da lei? Vestido de judeu, de rabino. O Rabino Macedo. Vestido de rabino, quipá na cabeça, aquilo chama quipá. Parece uma bola dentro de leite cortada no meio, né? Pega a bola, corta no meio e põe na cabeça. Quando era criança eu fazia isso. Só que eu fazia como era criança, brincando, né? Ele não, ele está fazendo de rabino, de judeu. Olha lá, deixou a barba de judeu, o manto da oração para poder falar com Deus. E as tábuas da lei. O templo não é de Paulo, o templo é de Salomão. Da lei mesmo, né? Tem mais uma? Olha lá. Então, irmãos, o objetivo não é falar mal de uma pessoa, o objetivo não é denegrir uma pessoa. O objetivo é te mostrar pela Bíblia que Cristo anulou todas essas coisas, que Paulo chama em Hebreus 6 de obras mortas. Dá um sinal quem entendeu, está claro? O objetivo não é denegrir uma pessoa. O objetivo não é esse. O objetivo é te mostrar pela Bíblia o que Cristo já fez e que nesta nova aliança, principalmente nós gentios, não temos e nem precisamos fazer. Porque já somos salvos pela graça. Efésios 2,8. Já estamos abençoados por Deus em Cristo com todas as bênçãos. Efésios 1,3. Já somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Nenhuma condenação em nós estamos em Cristo. Romanos 8,1. Já fomos reconciliados com Deus em Cristo. 2 Coríntios 5,18. Já fomos aperfeiçoados com uma só oferta. Hebreus 10,14. Já fomos santificados de uma vez por todas. Hebreus 10,10. Já somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Efésios 1,4. Ora, meus irmãos, esteja você aonde você estiver. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, dá tempo de acordar ainda. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. Acorda para Cristo, para o que Jesus fez por você na cruz. Hebreus 10,38 diz: o justo viverá por fé. Não com essa palhaçada que estão fazendo. Isso é palhaçada. Isso é idiotice. Isso são pessoas que zombam da palavra de Deus, que pisam em cima da palavra de Deus, que pisam em cima do sangue de Jesus. Alguns chamam a graça de Deus de desgraça. Não é digno de nenhum crédito uma pessoa, seja quem for, que chama a graça de Deus. E eu pensei que eu nunca ia ver isso, hein? Como é que eu vou pensar que alguém vai falar isso? Um pregador vai falar isso aí? Eu nunca imaginei. Não é digno de nenhum crédito. Não tem moral cristã, não tem moral bíblica, não tem moral ministerial. Não tem. Quando uma pessoa chama a graça de Deus de desgraça, Paulo disse em 1 Coríntios 6, afastai desse falso irmão. 1 Coríntios 5, tirai do vosso meio esse níquo. Paulo chamou de níquo, hein? Vamos ficar de pé.
Senhor meu Deus e meu Pai, a tua graça me basta. Graças te dou pelo entendimento que o Senhor nos dá. Longe de mim me gloriar, senão na cruz de Cristo, no que Ele fez por mim. A tua graça que me deu entendimento pelo teu Espírito Santo. E eu oro, Senhor, para que segundo a sua vontade, o Senhor que é o próprio Deus, infinitamente acima de mim, acima de nós, tem poder para suportar e passar por cima de toda e quaisquer ignorância, porque o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas também é Deus juiz para repreender e exortar aqueles que zombam da tua palavra e do sangue que Paulo disse em Hebreus 10, da nova aliança, com o qual já foi santificado. Que o Senhor reine em nossas vidas, que a tua graça reine em nossos corações, porque sem ti nada podemos fazer. Que a tua graça e misericórdia alcance os que estão na ignorância. E sobre os lobos cruéis, que Paulo diz que não poupariam o rebanho, que o Senhor mesmo os repreenda, segundo a sua vontade e segundo o seu poder. Assim seja, para a glória de Deus, em Cristo Jesus. A graça seja com os eleitos de Deus. A graça seja com os escolhidos de Deus. A graça seja com o vosso espírito, como o apóstolo Paulo falava. A graça seja com a igreja de Cristo em toda a terra, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém, amém e amém. E graça e paz, e até domingo em nome de Jesus.